Quando a porta metálica do hospital psiquiátrico se abriu naquela tarde cinzenta, eu estava sentado na mesma cadeira de plástico onde passava boa parte do meu tempo desde que fui internado 3 meses antes. A rotina ali dentro era tão previsível que até o som dos passos no corredor tinha um ritmo que eu já reconhecia. Enfermeiras apressadas, técnicos cansados, pacientes murmurando coisas que ninguém escutava. Mas naquele dia, no meio daquele barulho murcho de remédios, chaves e portas rangendo, houve um silêncio. Um daqueles silêncios que não anunciam paz, mas mudança. E então, eu o vi. Daniel, meu irmão gêmeo. O outro de mim. A metade que o tempo tentou separar, mas nunca conseguiu de verdade. Ele estava parado na porta, segurando o batente com uma mão trêmula, como se o mundo estivesse pesado demais para ele carregar sozinho. Eu demorei 2 segundos para reconhecer seu rosto, não porque a aparência fosse diferente, mas porque eu nunca imaginei que veria aquele tipo de dor estampada em alguém que sempre foi o mais calmo entre nós. Quando ele deu um passo à frente, a luz fraca do corredor bateu direto nos hematomas. Roxos profundos, amarelos nas bordas, manchas que desciam pela linha da mandíbula e sumiam no colarinho da camisa. Os olhos dele, sempre tão vivos, estavam vermelhos, inchados, como se tivessem chorado por horas antes de decidir entrar ali. Eu me levantei devagar, sentindo as juntas estalarem, sentindo aquela estranha distância entre nós evaporar no ar parado da sala de visitas. Ele respirou fundo quando me viu, como se fosse a primeira respiração de verdade que dava em dias. Oi, foi tudo o que ele conseguiu dizer. A palavra saiu quebrada, espalhada no ambiente como um pedido de socorro disfarçado. Eu não respondi de imediato. Apenas caminhei até a cadeira à frente dele e me sentei, esperando que ele fizesse o mesmo. Esperei porque aprendi ali dentro que silêncios às vezes dizem mais do que perguntas. Daniel se sentou com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse reabrir feridas que não estavam só no corpo. Eu observei tudo em silêncio. A maneira como ele desviava o olhar, como segurava as mãos, como escondia a dor, como quem esconde um segredo infeccioso. Ele tentou sorrir, mas desistiu no meio do caminho. Faz tempo, disse com a voz baixa, quase infantil. Concordei com a cabeça, e mesmo assim ele parecia esperar algum tipo de julgamento, como se eu fosse o irmão mais velho e não o irmão gêmeo. Como se ele tivesse me deixado ali sozinho tempo demais. Mas a verdade é que, por baixo de toda a medicação, de toda a rotina repetitiva, de todos os olhares que tentavam interpretar minhas expressões, eu ainda era eu. Eu ainda sabia ler Daniel com um simples levantar de sobrancelha. E o que eu lia naquele momento era medo. Medo puro. Medo de alguém, medo de algo. Medo de voltar para casa. Ele passou a mão pelo rosto machucado e respirou fundo mais uma vez, dessa vez soltando um ar que pareceu pesar no meio da sala. Eu não devia ter vindo assim, murmurou. É que não tinha mais ninguém para procurar. Eu senti a frase se acomodar dentro de mim com um tipo estranho de conforto e inquietação ao mesmo tempo. Não era comum para Daniel admitir fraqueza. Crescemos juntos, dividindo quarto, amigos, brigas, sonhos que se pareciam demais. Ele foi o primeiro a casar, o primeiro a ter filhos, o primeiro a ter uma vida que parecia estável por fora. E agora estava ali, na minha frente, parecendo tudo menos estável. Eu forcei a voz a sair, ainda rouca pelas semanas de silêncio voluntário que eu usava como escudo. O que aconteceu? Ele desviou os olhos e se encolheu na cadeira. Eu vi uma pequena contração em seu ombro direito, como se alguém tivesse batido justamente ali dias antes. Ele parecia ter medo até de se mover. O Daniel que eu conhecia abraçava o mundo, ajeitava tudo com as próprias mãos. Aquele Daniel na minha frente parecia ter sido desmontado peça por peça. Não aqui, ele disse com um fio de voz. Eu tinha que te ver antes de falar qualquer coisa. O relógio na parede marcava 16 e 17.
A visita tinha começado, e do lado de fora o céu estava escuro, pesado, prestes a desabar em chuva. Mas ali dentro, o que queria desabar não era o tempo. Era Daniel. Ele apertou os olhos por um instante, segurando as emoções como quem segura um vidro trincado. Você é a única pessoa que sabe quando eu estou mentindo, ele disse, sem me encarar. Assenti, porque era verdade. A vida inteira fomos isso. Espelhos. Então olha para mim. Ele levantou o rosto devagar, como se estivesse desenterrando coragem. Quando nossos olhos se encontraram, eu senti meu estômago virar. Havia algo quebrado ali, algo profundo, algo que não era só físico, algo que eu precisava ouvir, ainda que eu já soubesse que a verdade viria pesada. Eu me inclinei um pouco para a frente esperando. Ele abriu a boca, fechou, respirou, abriu de novo. Não fui assaltado, não caí da escada, não bati em nada. A pausa que veio depois foi tão silenciosa que parecia um buraco. Eu esperei. E então ele disse com um tremor que eu nunca tinha ouvido na voz dele. Foi o meu genro. Naquele momento, antes mesmo de ele explicar, antes de contar o que viria depois, antes de revelar as razões, os medos, as chantagens, as marcas invisíveis, antes de qualquer detalhe, eu já sabia que nada voltaria a ser como antes. Porque quando Daniel disse aquelas 4 palavras, eu senti dentro de mim uma porta se abrir. Uma porta que eu pensava ter fechado no dia em que fui internado. Uma porta que levava a algo que ainda não tinha nome, mas que eu reconheci de imediato quando o vi tentando esconder as lágrimas entre os dedos. Foi ali, naquele instante, que eu soube que o que estava por vir não era apenas uma visita. Era o início de algo maior. Algo que mudaria a vida dele. E a minha. Para sempre. Quando Daniel finalmente pronunciou aquelas palavras, eu senti como se o ar da sala tivesse ficado mais pesado, denso, espesso, quase impossível de respirar. O genro. O homem que tinha entrado na nossa família pela porta da frente, com sorriso treinado, aperto de mão firme e frases ensaiadas de respeito, agora aparecia como o responsável pelos hematomas que marcavam o rosto do meu irmão. Por um instante eu fiquei imóvel, tentando reorganizar o mundo ao meu redor, porque havia coisas que simplesmente não se encaixavam, não faziam sentido imediato, e ainda assim estavam ali, diante de mim, pedindo que eu aceitasse a verdade como ela era, por mais áspera que fosse. Daniel passou a mão no rosto, tocando de leve as manchas roxas, como se quisesse se certificar de que elas ainda estavam ali, que não eram fruto de imaginação, que tinham sido mesmo deixadas por alguém que deveria ter sido parte da família e não uma ameaça constante dentro dela. Ele respirou fundo, e quando soltou o ar, foi como se estivesse tirando de dentro de si uma confissão que vinha sendo empurrada há semanas, talvez meses. A primeira vez que aconteceu, ele começou lentamente. Eu pensei que fosse um surto, um impulso, uma reação exagerada a alguma discussão boba. Eu me convenci de que tinha falado alguma coisa errada, de que tinha passado do limite, de que era eu quem precisava ser mais cuidadoso. Eu fiquei olhando para ele, sentindo o velho irmão que eu conhecia tentar dar forma ao medo que carregava. Mas não foi um surto único, não foi descuido meu, e não foi a última vez. Ele apertou os dedos com força como fazia quando era criança antes de confissões difíceis, como se tentasse evitar que a voz quebrasse. A verdade é que eu virei alvo. Disse com um suspiro que parecia ter séculos de peso. Um alvo fácil. Era isso que ele dizia. Eu deixei a frase ecoar dentro de mim, tentando não explodir ali no meio da sala de visitas, tentando manter o mesmo silêncio que eu sempre usava para sobreviver naquele hospital. Daniel continuou, como se estivesse montando um quebra-cabeça difícil demais para fazer sem tremer. Tudo começou pequeno. Implicâncias, olhares atravessados, comentários que pareciam brincadeira, mas tinham veneno. Ele dizia que eu estava ficando lento, fraco, inútil.
Dizia que eu era um peso para a casa, que custava caro, que tinha mania de velho. Ele deu uma risada curta, amarga, como se nem ele acreditasse no que estava repetindo. Eu achei que era só falta de educação, só desrespeito. Até que um dia deixou de ser só isso. Ele levantou a manga da camisa e eu vi marcas antigas, mais claras, cicatrizando de uma maneira irregular. Isso aqui foi da vez em que ele me empurrou na varanda. Disse que eu tinha feito ele tropeçar. Disse que eu estava atrapalhando. Eu senti a raiva subir, mas me mantive quieto, porque aquele momento não era sobre mim. Era sobre o que ele precisava contar antes que desmoronasse ali. Depois vieram as dívidas, as pressões, os pedidos de empréstimo feitos na frente da minha filha para que ela me olhasse com pena se eu hesitasse. Ele começou a pegar meus cartões. Dizia que ia pagar contas, que ia organizar a casa. Quando eu pedia explicações, ele dizia que eu estava velho demais para cuidar de dinheiro. Minha mandíbula travou. Daniel percebeu porque desviou o olhar por um instante, como se não quisesse ver minha reação, como se já esperasse que eu fosse explodir. Mas eu me controlei. Eu precisava ouvir tudo. Todas as peças. Todos os detalhes. Ele pegou o meu carro. Daniel continuou, agora mais baixo, como se estivesse confessando um crime do qual sentia vergonha. Vendeu. Disse que era para consertar o telhado. Nunca consertou telhado nenhum. Ele respirou fundo outra vez, mas agora o ar parecia arranhar ao entrar. E então vieram as agressões de verdade. O silêncio que se seguiu foi tão forte que eu ouvi o barulho distante de uma porta batendo no corredor. Alguém reclamando de medicação, uma enfermeira rindo nervoso. Mas dentro da sala, tudo estava suspenso, parado, como se o tempo tivesse decidido parar para ouvir Daniel. Ele abaixou a cabeça. A última vez foi há 3 dias. Ele me segurou pelo colarinho e me jogou contra a parede da cozinha porque eu disse que o cachorro parecia estar mancando. O cachorro. Ele passou a mão no cabelo desesperado. Eu vi minha filha na porta, eu vi, e ela não fez nada, nada. O que veio depois não foi choro, mas algo pior. A respiração trêmula de alguém que já chorou demais até não ter mais lágrimas suficientes para acompanhar a dor. Eu precisava vir aqui, ele disse. Você sempre soube quando eu estava em perigo. Sempre soube quando eu estava mentindo. Sempre soube quando eu precisava de ajuda antes mesmo de eu pedir. Ele levantou os olhos para mim e pela primeira vez desde que entrou naquela sala, parecia ter encontrado uma espécie de chão. Então eu vim. Porque se alguém pode entender o que está acontecendo, é você. Eu senti a frase entrar fundo, atravessando lugares que eu achava que o hospital já tinha entorpecido. Mas por que agora? Perguntei, tentando manter minha voz firme apesar de tudo. Daniel fechou os olhos por um instante. Porque ele disse que da próxima vez eu não ia levantar. Foi como se o mundo tivesse estremecido. Eu não disse nada. Não podia. Meu corpo ficou rígido, mas minha mente começou a girar, reorganizando fatos, medos, lembranças, caminhos possíveis. Eu precisava ver você antes de qualquer coisa. Ele completou. E ali, naquele instante, eu entendi. Não era só uma visita. Não era só um desabafo. Era um pedido silencioso, desesperado, de alguém que já não tinha mais armas, nem voz, nem forças. Alguém que estava pedindo que eu fosse aquilo que sempre fui para ele. O espelho capaz de fazer o mundo se corrigir. Eu me inclinei para frente, olhando diretamente nos olhos do meu irmão gêmeo, e naquele único segundo, entre o medo dele e a raiva silenciosa que crescia dentro de mim, eu soube exatamente o que viria a seguir. E também soube que eu faria, sem hesitar. Quando Daniel terminou de falar, senti como se uma lâmina fina tivesse passado pela sala inteira, cortando o ar que nos cercava e deixando para trás apenas aquele tipo de silêncio que antecede algo inevitável. Tudo ao redor parecia menor que a dor dele,
menor que a revelação, menor até que o hospital que me manteve dopado por meses. O relógio na parede continuava avançando, teimoso, marcando minutos que não pareciam pertencer a nós. Daniel esfregou os olhos com as costas da mão, como se tentasse apagar as imagens da cozinha, da parede, da filha parada na porta, da ameaça explícita velada nas palavras do genro. Era um gesto pequeno, mas carregado de uma exaustão tão profunda que eu conseguia senti-la na pele como se fosse minha também. E talvez fosse. Somos gêmeos. Sempre fomos. Eu me mexi na cadeira, buscando um ponto fixo, algo que me ancorasse, mas o que encontrei foi apenas a certeza crescente de que algo precisava ser feito. Não amanhã. Não quando Daniel tomasse coragem. Não quando as circunstâncias mudassem. Agora. Ele percebeu a mudança na minha postura antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Porque Daniel sempre percebeu tudo em mim. "O que você está pensando?" perguntou, a voz ainda trêmula, mas com um fundo de alerta, como se já soubesse que eu estava prestes a dizer algo que mudaria o curso de tudo. Eu respirei fundo. E foi ali, naquele exato instante, que uma ideia que nunca deveria existir tomou forma dentro de mim como uma semente que germina em solo rachado. Uma ideia que parecia absurda, arriscada e completamente coerente ao mesmo tempo. A gente sempre conseguiu enganar todo mundo sobre quem era quem, eu disse, sentindo as palavras pesarem antes de saírem. Desde criança, professores, primos, até nossa mãe às vezes hesitava. Daniel franziu a testa. "O que isso tem a ver com..." "Tem tudo a ver." Eu cortei, mas sem agressividade, apenas com a clareza dura de quem enxerga uma única porta aberta em um corredor cheio de paredes. Se você não pode voltar para casa, se ele vai continuar fazendo isso, se sua própria filha virou os olhos para você, então talvez a solução não seja você voltar. A expressão dele mudou de preocupação para pânico. Não, você não vai sugerir isso." "Vou." Respondi sem vacilar. "Você fica aqui." Ele empalideceu de um jeito que fez um arrepio subir pela minha nuca. "E eu saio no seu lugar." A frase caiu entre nós pesada, concreta, impossível de desfazer. Daniel balançou a cabeça imediatamente, ainda que estivesse visivelmente abalado. "Isso é loucura. Você está internado, você está sob tratamento. Eles não vão deixar você simplesmente sair." "Daniel," eu disse, inclinando-me para a frente, "você sabe tão bem quanto eu que ninguém aqui olha realmente para o meu rosto. Eles olham para fichas, prescrições, pulseiras. Você pode ficar no meu lugar por alguns dias sem levantar suspeita. Você está tão destruído que ninguém vai questionar o seu silêncio. E eu estás mais lúcido do que qualquer pessoa aqui imagina." Ele tentou protestar, mas o som morreu antes de virar palavra. Eu continuei. "Você precisa de proteção, e não é proteção do hospital, é proteção de mim, é proteção do que eu posso fazer lá fora." Daniel levou a mão à testa, massageando a têmpora machucada. "E o que você acha que vai fazer? Confrontar ele? Bater nele? Você vai acabar ou morto, ou preso, ou de volta para cá. Não faz sentido nenhum." "Eu não falei em bater em ninguém," respondi, com a voz mais baixa do que eu pretendia. "Eu falei em resolver, em entender o que realmente está acontecendo na sua casa, em ver com meus próprios olhos o que você está enfrentando, em descobrir até onde esse homem foi e por quê." Ele ficou quieto. E esse silêncio disse algo que talvez Daniel ainda não tivesse coragem de admitir. Ele queria que alguém fizesse aquilo por ele. Ele precisava. Era a primeira vez que via meu irmão gêmeo completamente indefeso, sem estratégia, sem saída, sem nem sequer a esperança de que o próximo dia seria diferente. Era mais que medo. Era desistência. E eu não ia permitir que meu próprio sangue desistisse. "Você sabe que isso pode dar errado," ele sussurrou. "Pode, admiti. Mas também pode dar muito certo."
E ele respirou fundo, olhando para a porta como se esperasse que alguém surgisse para impedir aquele momento, como se qualquer interferência fosse um alívio para a responsabilidade que estava surgindo entre nós. Mas ninguém entrou. Ninguém percebeu. Era só nós dois. Sempre tinha sido. Daniel abaixou a cabeça, deixando o cabelo cair sobre a testa, e eu pude ver o instante preciso em que a resistência dele quebrou. Não foi dramático, não foi heróico. Foi um suspiro. Um único suspiro. E se ele descobrir? Perguntou, mas agora o medo já não era mais negação. Era só medo. Eu me inclinei ainda mais para frente. Ele não vai descobrir. Depois de alguns segundos, ele levantou os olhos. E o que eu vi ali não foi coragem. Foi confiança. Uma confiança antiga, construída ao longo de uma vida inteira de espelhos, travessuras trocadas, identidades confundidas e promessas feitas no escuro do quarto. Como você acha que a gente faz isso? Ele perguntou, a voz quase inaudível. E naquele momento eu soube que ele tinha aceitado. Soube que, com essa pergunta, ele tinha aberto a porta que eu precisava. Foi como se algo dentro de mim tivesse acordado depois de meses dormentes. Eu me levantei devagar, tomando cuidado para não atrair atenção, e olhei em volta da sala. Havia câmeras, sim, mas nenhuma apontada diretamente para nós. O horário da troca de turno estava perto. Eu sabia porque sempre observava isso. Sabia porque ali dentro, rotina era sobrevivência. Simples, respondi, enquanto Daniel aguardava, tenso. Você coloca minha blusa, eu coloco a sua. Saímos no momento em que eles estiverem ocupados com a medicação da ala B. Eles nunca conferem os rostos, só as cores, só os crachás. E se alguém falar comigo, você não responde. E se falarem com você, eu respondo como você sempre respondeu a todo mundo. Com calma. Ele engoliu seco. Olhou para mim como se estivesse prestes a entregar metade da vida dele nas minhas mãos. E era exatamente isso que estava acontecendo. Eu respirei fundo. Daniel, eu não vou deixar ele destruir você. Ele fechou os olhos derrotado. E então disse, tá, vamos fazer do seu jeito. Naquele instante, sem que nenhum médico, enfermeira ou paciente percebesse, decidimos algo que mudaria o destino de todos nós. Um plano que misturava desespero e amor fraternal na mesma medida. Um plano que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. E foi ali, naquele hospital, entre paredes frias e luzes pálidas, que eu entendi que estava prestes a recuperar minha vida, ao mesmo tempo em que assumia a do meu irmão. Não por ousadia, não por coragem, mas porque não havia mais ninguém disposto a enfrentar o monstro que machucava o homem que dividiu comigo até o útero. Eu me levantei, toquei o ombro dele com cuidado e disse a frase que deu início a tudo. A partir de agora, a sua dor é a minha. E enquanto ele respirava fundo aceitando a troca, eu já sabia a verdade. Se havia alguém no mundo capaz de fazer aquele genro pagar pelo que fez, esse alguém era eu. E só eu. A decisão já estava tomada quando o relógio da sala de visitas marcou 17:02. Mas o plano só começou a ganhar forma real quando ouvimos o sinal indicando a troca de turno. Ali dentro, esse sinal era como um anúncio de caos controlado. Passos apressados no corredor, portas batendo, carrinhos de medicação rangendo, enfermeiros falando alto para garantir que os pacientes fossem conduzidos para seus quartos. Era sempre igual, nos mesmos horários todos os dias, e talvez por isso fosse o único momento em que algo como aquilo poderia acontecer. Não havia espaço para improviso, apenas para precisão. Daniel parecia menor dentro da própria roupa, como se os hematomas estivessem pesando mais do que eu imaginara. Eu tirei minha blusa, larga, cinza, marcada com a numeração da ala, e entreguei para ele. Depois peguei a dele, uma camisa de botões simples, azul marinho, uma cor que nunca gostei, mas que nele ficava natural. Ele engoliu seco ao vestir a minha, como se naquele tecido houvesse mais do que pano.
Havia minha história, minhas crises, meus silêncios forçados, minha internação. Você ainda pode desistir, ele murmurou, ajeitando o colarinho como se tentasse se esconder dentro da própria gola. Não vou, respondi, passando os dedos pelos botões da camisa dele. Você sabe que não vou. E ele sabia. Sempre soube. A gente trocou de roupa como quem troca de pele. Cuidadosamente, devagar, evitando deixar rastros. Eu retirei minha pulseira de identificação, aquele pedaço de plástico que simbolizava minha condição ali dentro, e entreguei a ele. Daniel, com mãos trêmulas, colocou a pulseira no próprio pulso, deslizando-a como quem aceita uma sentença. Ele ergueu os olhos para mim e, por um segundo, voltei a vê-lo como no dia em que fizemos 13 anos, sentados no quintal, prometendo que tomaríamos todas as broncas juntos, porque não fazia sentido um ser punido por algo que o outro também faria. A promessa, de alguma forma, nunca deixou de existir. Fica perto da parede quando estiverem passando. Eu orientei em voz baixa. Quando falarem com você, só acene. Se alguém perguntar alguma coisa, você aponta para a garganta. Eles vão achar que é reação à medicação. Acontece o tempo todo. Ele assentiu ainda pálido, mas com os olhos firmes. A confiança dele, silenciosa e desesperada, era motivo suficiente para eu continuar. Quando saímos da sala de visitas, o corredor estava mais movimentado que o normal. Uma enfermeira discutia com um paciente que se recusava a retornar ao quarto. 2 técnicos empurravam uma maca. Um médico reclamava que não encontrava uma prancheta. E lá no fundo, perto da porta que separava a ala da recepção principal, vi a brecha que estávamos esperando. A porta estava entreaberta. Provavelmente alguém entrara com pressa minutos antes e não a fechara direito. Daniel olhou para mim sem disfarçar o pânico, como se aquele simples detalhe fosse sinal demais de que o destino estava nos empurrando para frente. Eu senti o mesmo. Dei um passo para fora da sala e o puxei comigo. Agora, sussurrei. E fomos. Andamos como sombras. Meus passos firmes, os dele hesitantes, mas ainda sincronizados como quando éramos crianças atravessando o corredor da nossa antiga escola para trocar de sala fingindo que éramos o outro. Passamos por um técnico que mexia num tablet sem olhar para ninguém. Passamos por 2 pacientes sonolentos conversando sobre remédios. Passamos por uma enfermeira que estava ocupada demais anotando algo para prestar atenção em nossos rostos. E então, chegamos à porta. O corredor seguinte era mais claro, mais silencioso, mais livre. O hospital tinha múltiplas camadas. A ala psiquiátrica ficava na torre mais antiga, do lado esquerdo. A recepção, os consultórios e a saída principal ficavam no prédio novo, interligados por corredores longos e mal iluminados. Eu conhecia o caminho. Nas horas sob efeito das medicações mais fortes, já tinha decorado cada curvatura das paredes, cada ruído do piso, cada sombra projetada pelas luminárias. Daniel, atrás de mim, respirava fundo demais, e eu precisei segurar seu braço de leve para que ele reduzisse o ritmo emocional, porque passos nervosos chamam a atenção. Você só precisa chegar na sala 14, eu disse. Lá dentro ninguém presta atenção em ninguém. Eles vão achar que você é só mais um paciente da ala. E você? Ele perguntou, embora a resposta estivesse clara. Eu vou embora. Ele fechou os olhos como se aquela frase fosse um soco, mas abriu de novo e seguiu. Quando chegamos ao cruzamento do corredor, vi 2 funcionários conversando perto da máquina de café. Eles nem levantaram os olhos quando passamos. Vi outra porta, desta vez a que dava acesso ao estacionamento interno, abrir brevemente para a entrada de alguém da limpeza. O mundo parecia conspirar para que aquele momento acontecesse sem interrupções. E então, com o coração batendo tão forte que parecia ameaçar furar o peito, eu toquei o ombro de Daniel. Ele parou. Nossos rostos ficaram a poucos centímetros um do outro.
Ele parecia estar tentando decorar minha expressão, como se temesse que aquela fosse a última vez que me veria fora de uma cama de hospital. É agora, eu disse, sentindo um nó subir pela garganta. Você entra naquela sala, deita, fecha os olhos e não diz nada. Nada. Por hoje você é eu. Ele assentiu com a cabeça, mas antes de se virar falou baixo, tão baixo que pareceu um pensamento escapando. E você? Por hoje é eu. Eu respirei fundo e virei para o lado do corredor que levava à saída principal. Daniel virou para o lado da sala 14. E então, sem mais palavras, sem mais explicações, cada um seguiu seu caminho. Não olhei para trás. Não podia. Eu empurrei a porta do corredor externo como alguém que tinha vivido ali dentro por um século e estava finalmente lembrando como era respirar ar que não cheirava a desinfetante. O vento frio da tarde bateu no meu rosto e por um instante senti uma vertigem. Mas não era medo. Era liberdade. Uma liberdade cautelosa, perigosa, tensa. Mas ainda assim, liberdade. Caminhei até o portão metálico do estacionamento sem ser impedido. O segurança mal levantou os olhos. Ele estava mais preocupado com o celular do que com a minha existência. A pulseira de Daniel no meu pulso, agora coberta pela manga, me dava a aparência de um visitante que saía no horário certo. Continuei andando até que o hospital ficou para trás, pequeno e distante, como se fosse apenas um prédio velho e não o lugar onde eu tinha deixado meu irmão escondido dentro da minha vida. A rua estava vazia. Meu coração não. E enquanto eu caminhava, sentindo o frio atravessar os tecidos da camisa azul marinho, só havia uma certeza dentro de mim. Eu estava entrando no mundo do Daniel, no mundo real. No mundo onde o genro dele existia. E principalmente no mundo onde eu faria o que ele nunca pôde fazer. A partir daquele momento, eu não era mais paciente. Não era prisioneiro. Não era homem quebrado. Eu era o irmão. E estava indo encontrar o monstro que deixou aquelas marcas no rosto dele. A noite começou a cair, lenta e silenciosa, como se esperasse minha chegada. E eu fui. Porque o que viria depois dependia de mim, só de mim. Caminhei pela rua como alguém que estivesse retornando a uma vida que não era exatamente sua, mas que precisava ser vestida com perfeição, como um terno emprestado que deve cair bem mesmo quando aperta nos ombros. A camisa do Daniel parecia estranha no meu corpo, não pelo tamanho, mas pela sensação de que eu estava atravessando a fronteira invisível entre aquilo que eu tinha sido obrigado a ser no hospital e aquilo que agora precisava fingir ser para salvar meu irmão. O vento ia ficando mais frio à medida que eu avançava, e os postes começavam a acender num ritmo preguiçoso, lançando luzes amareladas sobre as calçadas. A cada passo, eu revivia mentalmente as histórias que ele tinha contado, organizando em silêncio todos os detalhes, como quem prepara uma estratégia de guerra. Era assim que eu precisava estar, limpo, afiado, atento, pronto para interpretar o papel que a vida tinha decidido me entregar. A casa dele, agora temporariamente a minha casa, ficava num bairro de classe média alta, daqueles onde tudo parece calmo demais, arrumado demais, cordial demais. Fachadas limpas, carros novos nas garagens, vizinhos que acenavam apenas de longe, sem criar envolvimento real com ninguém. Era exatamente o tipo de cenário onde monstros se escondem atrás de sorrisos educados. Quando dobrei a esquina e vi o portão da casa aberta, percebi que Daniel não havia exagerado quando falou sobre o clima tenso ali dentro. Havia algo na postura da casa, uma espécie de rigidez no ar, como se as paredes soubessem o tipo de violência que testemunhavam e estivessem sempre prontas para absorver mais um grito, mais uma ameaça, mais uma mentira. O jardim, que Daniel costumava manter aparado com cuidado quase obsessivo, estava diferente. A grama crescida, folhas acumuladas perto da porta, um ar de abandono que denunciava a falta de um olhar dedicado. Toquei a maçaneta da porta da frente sem fazer barulho.
Antes de girá-la, inspirei fundo. Tinha que entrar como Daniel, movendo-me com a postura dele, respirando como ele, segurando o corpo como ele fazia quando estava cansado. E então girei a maçaneta e adentrei a casa. A primeira coisa que senti foi o cheiro. Não ruim, não desagradável, mas estranho. Um cheiro que não combinava com o que eu lembrava da casa do meu irmão. Era um aroma forte de café queimado, misturado com perfume feminino doce demais, como se alguém tivesse tentado mascarar algo. A sala estava quase às escuras, com apenas a televisão ligada em volume baixo, passando algum programa de variedades. Dei 3 passos para dentro e me mantive imóvel, ouvindo. Nenhuma risada, nenhuma conversa. Apenas o som suave da televisão. Então ouvi passos, pesados, ritmados. Passos de quem não caminha, domina o espaço. O genro apareceu no corredor como uma sombra se materializando. Alto, forte. O tipo de homem que se acostuma a passar por cima dos outros, não ao lado. Ele parou quando me viu, e por um segundo seus olhos se estreitaram, estudando meu rosto. Daniel tinha dito que o genro era observador, controlador, sempre atento a detalhes mínimos, mas eu ainda assim fiquei de pé, firme, preparado para corresponder ao que ele esperava ver. Ele soltou um som que pretendia ser uma risada, mas soou seca, irônica. Você voltou cedo, disse, aproximando-se com aquele jeito de quem mede território. A voz dele tinha uma arrogância tão natural que parecia treinar há anos. Mantive o olhar cansado que Daniel sempre carregava quando estava com ele. Murmurei, forçando a rouquidão que a medicação no hospital me deixava. Resolvi voltar. Ele cruzou os braços e se posicionou no centro da sala, de forma a me bloquear qualquer recuo. Precisava demonstrar poder, prestígio, domínio. Era o tipo de homem que crescia quando os outros diminuíam, mas eu não diminuía, não mais. Imaginei que fosse ficar mais tempo lá na sua irmã. Ele disse casualmente, mas com uma ponta de acusação escondida. Então estava claro. Daniel tinha dito a ele que estava visitando a irmã. Uma mentira simples, mas que agora eu precisava sustentar. Não deu, respondi secamente. Ela estava ocupada. Ele não gostou da resposta. Deu para ver no aperto do maxilar, no polegar que começou a bater ritmado na palma da própria mão. Era um hábito típico de quem refreia impulsos agressivos. Ele deu 2 passos, aproximando-se tanto que pude sentir o cheiro do perfume forte que usava. Algo amadeirado, marcante, provavelmente escolhido justamente para preencher ambientes. Ele gostava de ocupar espaço, mesmo quando não falava. Você tá diferente hoje, comentou, estreitando os olhos. Eu percebi ali que ele era perigoso não só pela força física, mas pela astúcia. Não era bruto, era calculista, e calculistas são sempre mais difíceis de enfrentar. Cansado, respondi, olhando para longe, como Daniel fazia para evitar conflito direto. Foi um dia longo. Ele continuou me observando, e ali, naquela análise silenciosa, percebi que esse homem precisava ser tratado como se tratam animais selvagens, sem movimentos bruscos, sem olhar fixo por tempo demais, sem demonstrar medo, mas também sem demonstrar força antes da hora certa. Sua filha está no quarto, ele disse finalmente, se afastando e pegando algo sobre o balcão. As chaves do carro. Tenta não incomodar ela hoje. Ela teve um dia difícil. A última frase veio com veneno, porque o que ele queria dizer era: tente não incomodar ninguém. Tente desaparecer. Tente ser pequeno. Tente obedecer. Observando-o, compreendi com clareza como Daniel havia chegado ao ponto de ter medo até de respirar. Assim que ele saiu de casa, deixando a porta bater com arrogância, eu caminhei lentamente até o corredor e notei fotografias nas paredes. Em todas elas, Daniel aparecia menor do que realmente era. Apagado, com sorriso discreto demais, com postura retraída, como se ele já tivesse sido apagado antes mesmo de pedir ajuda.
A nora estava com os olhos inchados nas fotos mais recentes, mas não era cansaço. Era desgaste, talvez até submissão ao marido, talvez algo mais. E os netos, silenciados em expressões tensas, como se até a infância deles tivesse sido moldada pela presença daquele homem. Continuei caminhando até a cozinha, onde me deparei com outra prova da dominação dele. A mesa bagunçada, garrafas vazias, louça suja, um prato quebrado no chão, ignorado. Nada disso combinava com meu irmão. Daniel era organizado, meticuloso, cuidadoso. Aquilo era a marca de outra pessoa. Alguém que não liga para o lar porque acha que a casa lhe pertence por direito. Senti a raiva subir pela garganta em forma de calor, mas respirei fundo. Eu precisava de disciplina. Precisava agir como Daniel por mais algumas horas, até entender todo o cenário. Quando subi as escadas, encontrei dele, filha encostada na porta do quarto. Ela me olhou com um misto de pena e distância, como se eu, o homem que havia criado parte dela, fosse agora apenas uma sombra na casa. "Oi, pai", ela disse, mas a voz vinha baixa demais, fraca demais, marcada por algo que eu reconhecia porque já tinha visto muito na vida. Culpa. Ela se encolheu quando ouviu o carro do marido parar na garagem. E eu entendi, naquele instante, que ela também tinha medo. E medo, quando se acumula, se transforma em silêncio. Ela abriu a porta e entrou no quarto novamente, como se minha presença fosse um lembrete de tudo o que ela não tinha coragem de enfrentar. Fechei a porta lentamente atrás de mim e desci as escadas. Agora eu sabia. Aquela casa não era apenas um lar com problemas. Era um campo de controle. Um campo de domínio. E eu estava ali não apenas para entender. Eu estava ali para desmontar. E quando sentei no sofá, no mesmo lugar onde Daniel deve ter sentado tantas vezes, percebi a ironia. O genro pensava que tinha intimidado o sogro naquela noite, mas não era o sogro. Era eu. E ele não fazia ideia do erro monumental que acabara de cometer, porque, sem saber, havia acabado de abrir a porta para o único homem capaz de destruí-lo por dentro. Silenciosa, minuciosa e inevitavelmente, fiquei algum tempo sentado no sofá, permitindo que meus olhos percorressem cada canto da sala, cada detalhe que denunciava mudanças, cada vestígio silencioso da presença daquele homem que agora eu precisava estudar, como se fosse um inimigo de guerra. A televisão continuava ligada, mas eu não prestava atenção em nenhuma imagem. O que realmente me importava ali eram as sombras, os objetos fora do lugar, o modo como a casa parecia ter sido moldada para atender apenas a uma voz, a um temperamento, a uma autoridade imposta. Levantei-me devagar, sentindo o piso rangendo sob os pés, como se a própria casa estivesse a ponto de confessar tudo o que tinha testemunhado nos últimos meses. Caminhei até a cozinha novamente, não porque houvesse algo que eu quisesse comer, mas porque era ali que Daniel havia contado ter sido empurrado contra a parede. A luz branca da cozinha parecia fria demais, quase clínica, e por um momento o hospital me veio à mente numa comparação inevitável. O hospital prendia o corpo, mas aquele ambiente prendia a alma. A mesa tinha manchas circulares de copos que ninguém se deu ao trabalho de limpar, e isso chamou minha atenção de imediato. Daniel sempre limpava tudo. Sempre. Inclusive as coisas que não lhe cabiam. O estado da cozinha era uma assinatura, um bilhete deixado pelo agressor, uma marca de território. Estiquei a mão e passei a ponta dos dedos na madeira da mesa. O cheiro de bebida ainda estava impregnado ali, um odor que se misturava com perfume barato e com resquícios do café requentado que senti ao entrar. As gavetas estavam bagunçadas, utensílios jogados uns sobre os outros. Convites de cobrança empilhados ao lado da geladeira, alguns abertos, outros ainda lacrados e com carimbo de urgente. Peguei um deles e senti o peso da descoberta que vinha a seguir.
O envelope estava endereçado a Daniel, mas o remetente era uma financeira que eu conhecia de nome por ter ajudado alguns conhecidos no passado com renegociações. Abri sem hesitar. Naquela situação, privacidade não existia mais. Lá dentro, uma carta dizia em tom formal que um empréstimo no valor de R$22 mil estava em atraso há 2 meses. Juros acumulados, ameaça de negativação, assinatura eletrônica. E Daniel jamais teria pego dinheiro emprestado daquela forma, sem me contar, sem consultar alguém, sem antes tentar todas as alternativas possíveis. Continuei fuçando a pilha de contas e encontrei mais 2, de bancos diferentes, todas em atraso, todas em nome dele, todas com datas recentes. O genro não só controlava a casa, como estava se alimentando dela, sugando os recursos, usando o nome do meu irmão como escudo para dívidas próprias. Então a ficha caiu como um soco silencioso no estômago. Daniel não era apenas vítima de violência física, era vítima financeira, emocional, social. Em silêncio havia sido desmontado peça por peça. E ninguém, absolutamente ninguém, tinha feito nada. Segui para a sala de jantar, onde uma porta entreaberta chamou minha atenção. Era o antigo escritório do Daniel, um ambiente onde ele guardava documentos, registros, cadernos antigos. Entrei e quase não reconheci o espaço. Meses atrás, quando eu o visitei antes de ser internado, aquele lugar era organizado, limpo, quase artesanal em sua arrumação. Agora estava tomado por papéis espalhados, notas fiscais rasgadas, caixas jogadas no chão como se alguém tivesse revirado tudo com pressa. Ou raiva. Fui até a mesa e sentei na cadeira, respirando o cheiro de poeira, papel e algo que me incomodou profundamente. O cheiro de abandono. O computador estava ligado no modo de descanso, mas o protetor de tela não exibia fotos da família. Era uma imagem padrão, genérica, como se tivesse sido configurada por outra pessoa. Cliquei no mouse e a tela ativou. A senha apareceu. Deveria ser algo simples, uma data, um nome. Escrevi o nome da filha dele e a tela destravou de primeira. Não sorri, mas senti uma pontada amarga no peito. Era assim que Daniel era previsível, carinhoso até nos detalhes mais íntimos. O histórico de navegação mostrava pesquisas sobre como denunciar agressão doméstica, como cancelar empréstimo feito por terceiro, como bloquear acesso de familiar a cartão, sintomas de estresse pós-traumático. Depois disso, as pesquisas mudavam radicalmente. Nos últimos 5 dias, havia buscas sobre como esconder hematomas rapidamente, como evitar gatilhos em casa violenta, como saber se alguém está planejando algo contra você. Cada busca era uma confissão silenciosa, uma mensagem não enviada, um grito abafado pela rotina do medo. Continuei vasculhando e encontrei um documento salvo na área de trabalho. O nome do arquivo era Não Enviar. Abri. Era uma carta. Não datada. Não assinada. Começava com: se você está lendo isso, é porque eu não consegui mais. Respirei fundo, lutando contra o impulso de fechar o arquivo. E continuei. Eu tentei manter a paz por causa dela, por causa dos meninos, por causa da casa que levei anos construindo. Mas ele tomou tudo: o dinheiro, o respeito, a minha voz. Nem sei mais se ainda existe espaço para mim aqui. Ele me disse que, se eu atrapalhar de novo, não levanto do chão. Acredito nele. Acredito demais. O restante da carta era ainda pior. A descrição de como Daniel havia sido empurrado, insultado, manipulado emocionalmente pela própria filha, que acreditava mais no marido do que no pai, e como ele se sentia constrangido, humilhado, impotente. Eu fechei o arquivo lentamente, tentando controlar a raiva que começava a pulsar sob a pele como ferro quente. Levantei e caminhei até a estante onde ficavam as fotos antigas.
Peguei uma moldura onde nós dois aparecíamos aos 20 anos, sorrindo, abraçados, com a vida inteira pela frente. A foto agora parecia pertencer a um mundo que não existia mais. Quando me virei para sair, percebi algo caído entre a mesa e a parede. Me agachei e puxei. Era um diário. O diário do Daniel. A capa estava amassada, como se tivesse sido atirada ali. Passei a mão pela superfície e a poeira subiu. Abri na última página escrita. A caligrafia dele era trêmula. Hoje ele gritou comigo na frente dos meninos. Disse que eu não sirvo para nada. Minha filha ficou olhando sem dizer nada. Eu preciso de ajuda, mas não sei para quem pedir. Meu irmão, se ele estivesse bem, mas não posso colocar isso nas costas dele. Fechei o diário e senti um peso estranho atravessar meu peito, como se eu tivesse acabado de ler uma verdade que ele nunca teve coragem de me dizer pessoalmente. Ele não tinha vindo ao hospital apenas porque estava apanhando. Ele tinha vindo porque estava sendo apagado. Um homem pode suportar a dor no corpo, mas ninguém suporta ser apagado. Eu me levantei, coloquei o diário debaixo do braço e voltei para a sala. A televisão ainda fazia barulho ao fundo, mas agora nada parecia aleatório. Tudo era pista. Tudo era prova. Tudo era motivação. A porta da frente se abriu com força e o genro entrou, carregando sacolas, falando alto no telefone. Ele nem me viu no sofá. Já disse que eu resolvo isso, porra. Deixa comigo. Gritava para alguém do outro lado da linha. O som da voz dele preencheu a casa com aquele tipo de energia perigosa, pronta para explodir ao menor sinal de resistência. Desligou o telefone e me viu sentado ali. Estreitou os olhos. Você ainda está acordado? Aquilo era um teste. Ele queria medir minha reação. Daniel, no estado em que estava, teria encolhido os ombros pedindo desculpas, baixado o olhar. Mas eu não era Daniel. Ainda assim, eu precisava manter o papel. Sim, respondi com a voz neutra. Estava lendo. Ele franziu o senho. Lendo o quê? O diário estava escondido sob a almofada. Inclinei a cabeça, mantendo a postura cansada que ele esperava. Algumas coisas antigas. Ele se aproximou, observando-me com um olhar que misturava desconfiança com desdém. Era claro que ele estava acostumado a ter controle total sobre aquele ambiente. De repente, o celular dele tocou. Ele atendeu, impaciente, virou de costas para mim e começou a discutir novamente. Era a brecha que eu precisava para me levantar e caminhar até o corredor sem levantar suspeita. Subi as escadas em silêncio, entrei no quarto que supostamente era o de Daniel, fechei a porta e encostei a testa na madeira fria. A respiração veio pesada, mas não de medo, de foco, de propósito. Agora eu tinha visto o que precisava ver. Agora eu entendia com quem estava lidando. E a partir daquele momento o jogo mudava. Eu não tinha vindo apenas para descobrir o que acontecia. Tinha vindo para reverter, para desmontar, para devolver a dor. E ninguém naquela casa, nenhum dos que esconderam a verdade, estava preparado para o que eu faria a seguir. Acordei antes do sol nascer, não por hábito, mas porque o peso da casa parecia insistir em me manter desperto. Os ruídos noturnos, a geladeira vibrando, o motor do ar-condicionado, o vento atravessando a ripa solta da janela, compunham um tipo de vigília silenciosa que eu precisava respeitar. Daniel provavelmente tinha vivido noites inteiras assim, atento à espreita, com medo de fazer qualquer som que chamasse a atenção errada. Era estranho estar ali, vestido na pele dele, respirando no espaço que ele ocupava com tanta fragilidade. Mas ao mesmo tempo havia algo em mim que se ajustava, como se eu tivesse sido feito para existir naquele tipo de tensão, como se aquilo despertasse uma parte antiga da minha natureza que o hospital tentou domar, mas nunca apagou por completo. Caminhei até o espelho do quarto e observei meu reflexo. A luz fraca da madrugada desenhava sombras sob os meus olhos,
E por um momento eu quase confundi o que via com o próprio Daniel. Era isso que tornava a nossa troca possível. O rosto espelhado, a estrutura do corpo, o jeito de segurar a boca quando pensávamos demais. Eu precisava parecer cansado, mas não derrotado. Submisso, mas não invisível. Preocupado, mas não assustado. A perfeição dessa linha tênue seria o que me permitiria agir sem alertar o monstro que dominava aquela casa. Desci as escadas devagar, atento a qualquer movimento. A cozinha estava escura, exceto pela luz fraca do corredor. O cheiro de bebida da noite anterior ainda pairava no ar, misturado com alguma coisa azeda na pia, como restos esquecidos. Era difícil imaginar Daniel acordando naquele ambiente dia após dia, tentando manter alguma sanidade enquanto caminhava sobre pedaços de sua própria dignidade espalhados pelo chão. Preparei café, sem pressa, sem barulho, e deixei a chaleira no fogo. Enquanto a água esquentava, vasculhei o armário onde ele guardava chá, remédios e comprimidos comuns. A maioria das caixas estava vazia, e algumas tinham os lacres rompidos, como se alguém tivesse mexido nelas sem nenhum cuidado. A raiva voltou a subir, mas dessa vez não queimou, esfriou. O tipo de frieza que antecede decisões importantes. O genro desceu as escadas quando a chaleira começou a chiar. Ele vinha lento, pesado, como alguém que dormiu pouco e bebeu muito. Os passos ecoavam pelo corredor e eu o reconheci imediatamente pelo som. Firme demais, seguro demais, dono demais. Ele entrou na cozinha sem sequer olhar para mim. Abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água e bebeu metade de uma vez, fazendo um som alto, quase animalesco. Depois limpou a boca com as costas da mão, fechou a geladeira com força e então se virou para mim. Os olhos dele estavam semicerrados, avaliando-me com aquela expressão calculada que eu já havia memorizado. Por que você acordou tão cedo? A pergunta não era curiosidade. Era teste. Eu me virei com calma, mexendo o café como se aquele momento não tivesse importância alguma. Não consegui dormir, respondi mantendo o tom baixo. Ele encostou no balcão, cruzou os braços e inclinou a cabeça para o lado, examinando meu rosto. Engraçado, murmurou. Parece que você tá diferente. Seus olhos estreitaram ainda mais. Ele estava farejando o ar, tentando encontrar o cheiro de algo fora do padrão. Eu mantive a respiração lenta. A noite foi difícil, disse apenas repousando a xícara no balcão. Você sabe como tem sido. Ele bufou, revirando os olhos. Sei. E sabe qual é o problema? Você. A palavra caiu como uma pedra num lago. Pesada, pretensiosa, certeira. Ele se aproximou e colocou a mão na bancada, ao meu lado, tão perto que pude sentir o cheiro forte do perfume adocicado misturado com álcool. Você atrapalha. Tudo o que você faz atrapalha. O homem queria provocar medo. Queria observar meu encolhimento. Queria sentir-se grande à minha custa. E pela primeira vez desde que entrei naquela casa, decidi dar a ele exatamente o oposto do que esperava, mas de maneira tão sutil que jamais levantaria suspeita. Levantei os olhos, encarando-o por um segundo a mais do que Daniel normalmente tinha coragem. Não foi um desafio explícito, foi apenas presença. E a presença é a primeira forma de resistência. Ele notou. O maxilar dele apertou. Tá olhando o quê? Rosnou, dando um passo maior para dentro do meu espaço. Mas eu já tinha calculado cada movimento daquele encontro. Em vez de recuar, dei um passo para o lado, deixando que a falta de espaço entre nós se desfizesse sem parecer afronta. Aproximar e se afastar com equilíbrio. Esse era o jogo. Tava pensando, respondi simplesmente, em arrumar o escritório depois do café. Foi sutil, mas eu vi a fúria dele acender por trás dos olhos. O escritório era território proibido, o reduto do controle dele. E o simples fato de eu mencioná-lo fez uma rachadura quase imperceptível na fachada arrogante que ele carregava.
O escritório tá bom do jeito que eu deixei. Ele rebateu, mas a voz tinha tremido levemente. Ele escondeu as mãos nos bolsos, um sinal claro de desconforto. Não mexe em nada. Tá entendendo? A ameaça veio como um reflexo. Não precisou levantar a voz. Estava toda concentrada no olhar. Sorri por dentro. Aquele tipo de sorriso que não aparece nos lábios, mas vibra no pensamento. Eu tinha encontrado o primeiro ponto fraco dele. Claro, murmurei, pegando a xícara e dando um gole no café ainda amargo. Só queria ajudar. Ele cerrou os dentes. E então, como quem tenta restabelecer domínio, deu 2 passos para trás, ajeitou a camisa e resmungou. Você e suas ajudas. Virou-se e pegou as chaves do carro. Um movimento brusco, impaciente. Vou sair. Tenho coisas a resolver. Ele não disse, quando volto, nem preciso de algo, nem até mais. Ele apenas saiu da porta como alguém que não considera o outro digno de despedida. A porta bateu com força. Era a marca registrada dele. E então veio o silêncio. Um silêncio que não era vazio. Era poderoso. Era meu. Caminhei até a janela e observei enquanto ele ligava o carro e saía acelerando, como se estivesse fugindo das próprias falhas. Quando o motor se perdeu rua abaixo, deixei a xícara sobre a mesa e me apoiei na pia. Era ali, naquele momento, que a verdadeira vingança começava. Não a vingança teatral, visível, barulhenta, mas a invisível, minuciosa, lenta, que se acumula em gestos simples e palavras medidas. A vingança que corrói o agressor por dentro antes que ele perceba que está sendo corroído. Eu caminhei até o escritório novamente. A porta continuava entreaberta, como se me convidasse a entrar. E eu entrei. Mas dessa vez, não como um homem ferido tentando entender o passado. Entrei como quem está prestes a desmontar uma estrutura inteira, peça por peça. Sentei na cadeira, liguei o computador e comecei a vasculhar tudo que estava ali. Não porque eu precisava, mas porque ele não queria que eu o fizesse. O primeiro golpe sempre é psicológico, o segundo também. E cada pequeno movimento daquele dia seria o início de uma estratégia cuidadosa para virar aquele homem do avesso. Era isso que Daniel nunca pôde fazer. Mas eu podia e faria. Lentamente, silenciosamente, e de maneira que ele jamais esqueceria. Porque a partir daquele instante eu não estava apenas substituindo Daniel, eu estava tomando de volta tudo que fora roubado dele, e quem rouba para devolver nunca falha. Basta saber exatamente onde tocar. E eu sabia perfeitamente. A casa parecia respirar comigo naquela manhã, como se cada parede, cada piso, cada sombra estivesse aguardando o próximo movimento, o próximo passo da dança silenciosa que eu tinha começado sem aviso. Sentei novamente diante do computador, mas dessa vez não com o olhar de alguém que tenta entender o próprio sofrimento, e sim com o de alguém que procura fissuras. E fissuras sempre existem em pessoas que constroem poder baseado em medo. Bastava encontrar a primeira e empurrar com cuidado. Os arquivos que eu já havia lido abriam caminhos, e agora eu precisava ir além. Descobri pastas nomeadas com códigos P0001, relatórios internos, cópias extrato, contrato A, 2022. Toda aquela pretensão de organização escondia insegurança. Só pessoas que temem perder o controle catalogam excessivamente. É o tipo de mania de quem não confia nem na própria sombra. Abri a pasta P001. Lá dentro, encontrei cópias de dinheiro circulando entre contas diferentes, recebimentos feitos em horários estranhos, pagamentos que não combinavam com o padrão financeiro que eu percebi naquela casa. Havia transferência de R$2.000 para um nome desconhecido, repetida mensalmente. Depois, 12.000 pagos à vista para uma loja de eletrônicos. E então, uma compra de passagens aéreas, não utilizadas, para um destino caro. Tudo feito no nome de Daniel. Era sempre assim.
o predador usando a pele da presa. E quanto mais eu lia, mais eu entendia o tipo de homem que estava lidando. Não era apenas violento, era covarde, da pior espécie. Um covarde que se enfeitava de macho. Um covarde que precisava destruir outros para se sentir inteiro. Fechei os arquivos e encostei no encosto da cadeira. A sensação não era de surpresa, era de confirmação. Daniel nunca teve capacidade ou interesse em fazer movimentações tão arriscadas. Mas o genro tinha. A coleta de provas viria depois. Primeiro, eu precisava ferir algo que dói tanto quanto dinheiro: a reputação. As pessoas que vivem de fachada temem apenas uma coisa: serem vistas sem ela. E foi com essa ideia que fiz o primeiro movimento. Peguei o celular do Daniel, que agora era meu, e entrei no grupo da igreja que ele frequentava há anos. Daniel havia parado de participar meses antes, provavelmente porque o genro o colocou contra todos. Havia inúmeras mensagens sem respostas, convites ignorados, perguntas sobre como ele estava. O silêncio de Daniel ali era mais um indício de aprisionamento. Digitei uma mensagem discreta, breve, polida. Bom dia. Precisei lidar com algumas coisas em casa, mas estou bem. Agradeço as orações. Enviei. Simples assim. O efeito seria lento, mas inevitável. Plantar curiosidade é plantar presença. Depois fui ao grupo da família, onde mensagens antigas do aniversário de Daniel estavam sem visualização dele. Digitei outra. Bom dia. Desculpem o sumiço. As coisas aqui andaram complicadas, mas logo tudo se resolve. Enviei. E então, sem que fosse necessário dizer explicitamente, coloquei a primeira rachadura no controle psicológico do genro. Porque aquele tipo de homem odeia quando sua vítima cria qualquer ponte com o mundo externo. E eu acabara de criar várias. Levantei da cadeira e caminhei pela sala, ouvindo o tic-tac suave do relógio de parede. Olhei pela janela e vi uma vizinha varrendo a calçada, mas ela evitou olhar para a casa, como se estivesse habituada a não se envolver em nada que acontecesse ali dentro. E isso me deu outra ideia. Saí pela porta dos fundos e fui até o portão lateral, onde uma senhora de cabelos brancos cuidava das plantas em silêncio. Lembrei de tê-la visto em aniversários, quando ainda havia encontros. Aproximar-me dela não seria estranho se eu agisse como Daniel. Dona Lúcia, chamei com a voz mais suave possível. Ela olhou surpresa. Daniel, achei que você tivesse viajado. Sorri, triste. Precisava conversar com alguém. O rosto dela se enrijeceu imediatamente, como se entendesse mais do que eu dizia. Aproximou-se devagar. Aconteceu alguma coisa? Eu baixei os olhos, permitindo que ela preenchesse a lacuna com a própria percepção. Só queria perguntar se... Ontem à noite você ouviu alguma coisa aqui em casa? O silêncio dela foi resposta suficiente. Ela apertou o cabo da vassoura. Ouvir. Eu ouvi. Já ouvi outras vezes também. Mas não me meto. Homem daquele tamanho. E ela não fala nada. O ele não precisava ser nomeado. Ela desviou o olhar e murmurou. Sempre achei que isso ia acabar mal. Concordei apenas com um aceno. Deixei que a culpa falasse por ela. Quando voltei para dentro, o genro chegou. Muito mais cedo do que eu esperava. A porta bateu forte, como sempre. Ouvi passos apressados no corredor e me coloquei estrategicamente no sofá, como se estivesse apenas descansando. Ele surgiu na sala com olhos estreitos de quem já estava irritado antes mesmo de encontrar o motivo. Por que você saiu de casa? Perguntou direto, sem preâmbulo. Eu levantei os olhos lentamente. Fui falar com a dona Lúcia. A resposta foi colocada na mesa como quem derruba um copo de vidro. De propósito, para ver onde a fissura aparece. Ele empalideceu por uma fração de segundo. Foi quase imperceptível. Mas estava lá. Medo. Falar o quê? Sobre ontem. Ele não conseguiu esconder o tremor no maxilar. Aproximou-se com passos pesados. O que você está fazendo?
Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Estava mostrando que não tinha mais medo. Mas eu precisava fazer isso com a cadência certa. Se fosse rápido demais, ele desconfiaria. Se fosse lento demais, ele me esmagaria. Por isso mantive a postura calma, quase entediada. Trocamos algumas palavras. Ela ouviu umas coisas. Ele arregalou os olhos por um instante e então deu um passo para ainda mais perto, tentando ver até onde eu iria. O cheiro forte do perfume dele parecia uma aura agressiva ao redor do corpo. Você não devia falar com ninguém, disse, cuspindo cada sílaba. Não devia. Você me ouviu? Ouvi. Então por que fez? Mantive os olhos nele. Daniel evitaria. Eu não. Mas eu precisava fazer isso com a delicadeza da vingança silenciosa. Então respondi. Porque eu quis. O impacto da frase foi tão forte que ele ficou imóvel, respirando fundo, tentando recalibrar o próprio controle. Era como ver um animal selvagem sendo puxado para uma coleira invisível. Ele precisava me intimidar. Mas eu tinha acabado de se mover 1 centímetro para fora da jaula. E isso para ele era aterrorizante. Você tá estranho, repetiu ele pela 5ª vez naquele dia. Muito estranho. A voz dele ficou mais baixa, mais densa. Tá escondendo alguma coisa? Eu sei. Sorri por dentro. E talvez apenas por dentro, porque o sorriso no rosto teria sido cedo demais. Não estou, respondi com a naturalidade mais provocativa possível. Ele me analisou longamente. Os olhos percorreram cada detalhe. Postura, respiração, expressão, mãos. E foi aí que entreguei o golpe psicológico final. O primeiro de muitos. Falei devagar, como se estivesse distraído. Aliás, eu estava pensando em visitar o hospital hoje, ver se alguém lá lembra de mim. Acho importante. Aquilo o destruiu por dentro. Ele virou o rosto rápido demais, traindo o nervosismo. Não queria que eu fosse visto, não queria que a verdade tivesse testemunhas. Não vai a lugar nenhum, rosnou ele, mas agora com medo onde antes havia apenas raiva. Você não fala com ninguém sem eu saber. Levantei-me devagar, controlando cada músculo. Abaixei a cabeça como se estivesse concordando, mas meus pés já estavam firmes demais para obedecer. Claro, respondi num tom tão calmo que criava mais ameaça do que uma resposta agressiva. Ele saiu da sala bufando, mas o passo já não tinha o mesmo peso. Quando a porta bateu mais uma vez, eu soube. O controle dele tinha começado a ruir. Não por gritos, não por violência, mas por algo muito mais perigoso para alguém da espécie dele. A dúvida. Ele não sabia mais quem eu era. Não sabia mais o que eu sabia. Não sabia até onde eu iria. E quando um homem como ele perde o domínio psicológico, perde tudo. A partir dali, eu não precisava correr. Bastava continuar caminhando com passos calculados. A queda dele já tinha começado, e eu só iria assistir, enquanto empurrava cada peça com um dedo. No dia seguinte, acordei antes do céu clarear, como se meu corpo soubesse que a etapa mais delicada do plano se aproximava. Não havia mais espaço para hesitação. Cada peça tinha sido empurrada com cuidado, cada rachadura tinha sido aberta no silêncio, cada movimento tinha sido calculado exatamente para trazer o genro até o limite onde ele perderia o equilíbrio. E agora chegara a hora de levá-lo para o único lugar capaz de desmontar aquilo que ele acreditava dominar por completo. A própria verdade. A manhã começou tensa na casa. Ele desceu as escadas vestindo a mesma postura inflada de sempre, mas a forma como segurava o celular com força demais já denunciava que havia passado a noite inteira tentando encontrar o fio da perda de controle. Ele falava menos, observava mais, me rondava como um predador que pela primeira vez teme a presa. Eu fazia questão de manter a compostura paciente de Daniel, mas com um toque de algo que não era dele. Algo que vinha de mim, algo que ele não sabia decifrar. Isso o corroía.
No café da manhã, ele tentou iniciar uma conversa, mas eu respondi com monossílabos estratégicos. Não estava ali para aliviar seu desconforto. Estava ali para aprofundá-lo. Quando se preparava para sair, ele parou na porta e jogou a frase que imaginava que me desmontaria. Hoje vou ficar em casa. A gente precisa conversar. Era um aviso. Um aviso claro. Ele ia me pressionar até descobrir o que estava diferente. Eu ergui o olhar com a mesma lentidão de quem não tem mais medo de nada, como Daniel nunca conseguiu fazer. Podemos conversar sim, respondi calmamente. Mas antes disso preciso passar no hospital. A palavra hospital fez o corpo dele endurecer como pedra. A transformação foi sutil, mas real. A respiração curta, os ombros tensionados, a mão apertando o batente da porta até os dedos ficarem brancos. Ele tentou rir, mas o som saiu áspero. Hospital? Pra quê? Para resolver umas coisas, respondi. Coisas minhas. Ele deu 2 passos até ficar tão próximo que senti o cheiro do perfume pesado. Você não vai a lugar nenhum, repetiu empurrando a porta com força. Se sair dessa casa sem falar comigo antes, vai se arrepender. Havia uma ameaça ali. Clara, nua, direta. E se fosse com Daniel, teria funcionado. Mas comigo não. Não naquele dia. Eu me aproximei lentamente como quem se acostumou a andar no escuro. Eu vou sair, disse, e você vai junto. Ele ficou confuso. Perdeu o ar por um segundo. Como é? Preciso que venha comigo. É coisa de saúde. O símbolo perfeito para desarmar homens como ele. Preocupação com aparência social. Se eu caísse no meio da rua, a culpa seria dele. Se eu desmaiasse em público, todos veriam. Ele não permitia a fragilidade de ninguém, mas permitia menos ainda a ideia de que alguém pudesse apontar o dedo para ele. 5 minutos, murmurei, indo pegar a chave. Ele hesitou, ainda tentando entender em qual armadilha estava prestes a entrar. Essa hesitação era tudo o que eu queria. Confusão no lugar de certeza. Em menos de meia hora estávamos no carro, ele dirigindo com o maxilar travado e eu no banco do passageiro, olhando pela janela o caminho que eu já conhecia bem demais, o hospital psiquiátrico. Ele tentou perguntar, controlar, entender, mas eu deixei apenas silêncios como resposta. Silêncios que serviam como espelhos, obrigando-o a se ver refletido neles. Quanto mais perto chegávamos, mais inquieto ele ficava. O hospital surgiu no horizonte como um prédio cinza, imóvel, implacável. Ele diminuiu a velocidade. "O que você quer aqui?" perguntou a voz agora baixa, como quem teme ouvir a resposta. "Vim ver alguém." "Quem?" "Você vai ver." Entrei pela recepção sem olhar para trás. Ele veio logo depois, porque não ousaria me perder de vista. Caminhamos pelo corredor e eu percebi o instante exato em que ele começou a suar. Não era calor, era reconhecimento, era culpa. Na ala onde Daniel estava, os sons eram familiares, passos arrastados, medicação sendo distribuída, conversas desconexas. Cada barulho havia sido parte da minha rotina durante semanas, e agora voltavam como aliados. O genro parou perto da porta. "Eu não vou entrar aí." "Vai sim", respondi. "Só por 1 minuto." Ele abriu a boca para protestar, mas eu empurrei a porta antes que ele concluísse a frase. A sala estava iluminada por uma luz fraca e havia apenas uma pessoa ali dentro. Daniel, meu irmão, o verdadeiro, sentado na cama onde eu estivera, usando a minha camisa cinza marcada pela ala, com a pulseira de identificação apertada no pulso, o olhar perdido num ponto distante. Por um segundo achei que ele não nos reconheceria. Mas quando nossos olhos se encontraram, ele entendeu tudo. O genro também entendeu, mas não tão rápido. Primeiro franziu o rosto confuso, tentando decifrar a cena. Depois, como se algo tivesse atravessado sua mente com violência, arregalou os olhos. O que é isso?" gaguejou. Eu permaneci parado, deixando que ele olhasse para mim
e para Daniel alternadamente. Dois rostos idênticos, o mesmo corpo, a mesma postura, o mesmo sangue. Duas versões do mesmo homem. Uma quebrada pela crueldade dele, outra pronta para quebrá-lo. A respiração dele começou a falhar. Isso é algum tipo de brincadeira? Disse, mas já não havia autoridade na voz. Havia pânico. Você não é... Sou. Interrompi. Sou exatamente quem você não queria encontrar. Ele deu 2 passos para trás, tropeçando na própria sombra. Daniel, chamou, tentando confirmar algo que ele mesmo já sabia. Meu irmão ergueu o rosto lentamente. Não disse uma palavra. Não precisava. Bastou existir. Bastou respirar. Bastou estar ali, vivo, presente, olhando para o homem que o feriu com uma expressão que eu jamais tinha visto nele. Uma mistura de dor e libertação. O genro virou para mim, os olhos arregalados, o rosto pálido. Você? Quem é você? Quem dos dois é? Eu sou o homem que você não pode controlar, respondi. E aquele ali é o homem que você tentou destruir. A verdade caiu sobre ele como uma parede desabando. Ele levou a mão à boca, como se tentasse impedir que o próprio horror saísse em forma de som. Eu dei um passo à frente sem pressa. Daniel me contou tudo, continuei. As dívidas, as ameaças, as agressões, os empurrões, o controle, a maneira como usou o nome dele para esconder seus próprios fracassos. E como fez a própria esposa acreditar que a culpa era sempre dele. Ele balançava a cabeça como um homem condenado, mas sem coragem para correr. Isso é loucura. Vocês... Loucura, repeti, quase como degustando a palavra. Interessante ouvir isso de você. Atrás de mim, Daniel finalmente falou. A voz dele era tão baixa que parecia nascer de um lugar profundo dentro do peito. Eu tentei avisar. O genro se virou para ele, trêmulo. Você não podia. Você não... Daniel ergueu o rosto com uma dignidade que encontrei apenas naquele instante. Podia. E fiz. A quebra final aconteceu ali. Não com gritos, não com violência, não com confronto físico. A quebra final foi o reconhecimento. Ele reconheceu que perdeu, que não tinha mais domínio, que não havia mais espaço para manipulação, que tudo que ele fez, cada golpe, cada humilhação, estava agora diante de 2 versões de Daniel. Uma ferida, outra vingativa. Foi ali, naquele corredor de hospital, que o rosto do genro finalmente cedeu, mostrando quem ele realmente era. Um covarde que só sabia bater em quem não reagia. Eu dei o último passo, aproximando-me dele até nossos rostos ficarem a poucos centímetros. Agora você sabe quem eu sou, murmurei. Mas ainda não sabe o que eu vou fazer com isso. Ele estremeceu. Por favor. Eu o interrompi com um dedo erguido. Não peça, ou melhor, peça quando estiver com o mesmo medo que colocou no meu irmão. Virei-me para Daniel. Vamos. Meu irmão se levantou devagar, como alguém que reaprende a andar. E juntos passamos pelo genro, que permaneceu imóvel, pequeno, reduzido a menos do que sempre tentou fazer dos outros. Não precisei tocá-lo, não precisei ameaçá-lo. A verdade por si só o destruiu. E ele sabia. Sabia que a partir daquele instante nada mais seria como antes. Porque agora havia 2 versões do mesmo homem caminhando lado a lado. E ambas sabiam exatamente do que ele era capaz. E do que eu estava prestes a fazer. A queda dele não tinha terminado. Tinha apenas começado. Quando deixamos o quarto onde Daniel estava internado, senti que algo no ar mudara. Como se o mundo tivesse finalmente entendido que a verdade tinha sido colocada no centro da mesa. E agora não havia como recuar. Caminhávamos lado a lado pelo corredor, uma dupla improvável aos olhos dos funcionários, mas absolutamente natural para nós. Os enfermeiros lançavam olhares rápidos, curiosos, tentando decifrar qual dos dois era o paciente, mas nenhum se aproximou o suficiente para questionar.
A verdade é que, dentro de ambientes assim, ninguém quer arrumar confusão onde pode haver tranquilidade. E nós dois, com nossos rostos espelhados, criávamos uma espécie de campo magnético que afastava perguntas. Daniel caminhava com passos lentos, mas firmes, como se cada metro percorrido fosse um pedaço de si sendo recuperado. Ele ainda parecia frágil. Ainda carregava a marca de cada humilhação no corpo e nos ombros, mas havia algo novo nele. Um fio de postura, uma nascente de coragem, uma presença que começava a se erguer do chão onde antes o mantiveram ajoelhado. Quando chegamos ao saguão principal, virei para ele e perguntei se estava pronto. Ele respirou fundo antes de responder. Eu não sei se estou pronto para sair daqui, mas estou pronto para não voltar para aquilo. Aquilo. Ele não precisou dizer o resto. Caminhamos para fora do hospital como dois homens que não eram mais prisioneiros, nem de paredes, nem de pessoas. O ar do lado de fora era frio, mas pela primeira vez em muito tempo, respirávamos como homens livres. O genro não nos seguiu. Ele ficou parado lá dentro, feito uma estátua rachada, encarando a cena com olhos que já haviam entendido tudo. O reinado dele tinha acabado. A partir daquele momento, ele não mandava mais em nada, nem no silêncio, nem no medo, nem nas narrativas. O caminho de volta para a casa foi silencioso, mas não um silêncio pesado. Era um silêncio de transição, como se ambos estivéssemos nos ajustando à ideia de que agora éramos dois na luta, dois no enfrentamento, dois na retomada da vida. Quando chegamos na porta da casa, senti uma raiva antiga subir pela garganta. Não uma raiva explosiva, mas uma raiva inteligente, organizada, do tipo que planeja as coisas com calma. Era o momento de recuperar o espaço que foi roubado, de desfazer tudo que aquele homem tinha construído sobre mentiras. Antes de entrar, coloquei a mão no ombro de Daniel. A partir daqui, você fala quando quiser. E quando não quiser, eu falo por nós dois. Ele assentiu, e percebi que aquele assentir era mais forte do que qualquer palavra. A casa estava silenciosa quando entramos. Luzes apagadas, cortinas fechadas. O tipo de ambiente que reflete exatamente a mente de quem manda ali. Uma mente escura, dominadora, claustrofóbica. Caminhei até a sala e liguei todas as luzes sem aviso, fazendo a casa engolir claridade à força. Daniel ficou perto da porta, tentando se acostumar com a sensação de estar ali sem ser esmagado. E então, ouvimos a porta bater. Ele tinha chegado. O genro entrou como um animal ferido, tropeçando na própria urgência, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Ele não sabia qual versão de Daniel estaria ali, e o medo disso o consumia. Seus olhos percorreram a sala até encontrarem nós dois. Quando viu o Daniel verdadeiro, sem camisa do hospital, de pé, livre, seus lábios tremeram. O medo não era mais oculto. Era aberto, escancarado. Eu caminhei até ele, não rápido, não devagar, apenas no ritmo exato de quem não teme absolutamente nada. Ele deu um passo para trás, depois outro. Nunca tinha visto aquele homem recuar de ninguém. Mas ali, diante de nós dois, ele era o menor que já foi. A filha dele apareceu no topo da escada, com olhos arregalados, a mão tapando a boca. Era como ver alguém despertando de um transe. Ela encarou Daniel verdadeiro e, por um instante, pareceu não saber como reagir. Pai? Ela sussurrou. A voz dela quebrou como vidro. O genro virou para ela desesperado. Amor, não escuta eles, não escuta nada. Isso é... É o pai dela. Interrompi. O silêncio que veio depois foi longo e profundo. E eu percebi que aquele era o momento em que ela finalmente enxergava o que nunca quis ou pôde enxergar. A diferença entre o que acreditou e o que era verdade. Daniel deu um passo à frente, sem coragem de encará-la diretamente. Eu não disse nada antes porque eu achei que você não fosse acreditar.
A filha levou a mão à boca de novo, como se aquilo fosse a parte mais dolorosa de ouvir. O genro tentou se aproximar dela, mas eu bloqueei sua passagem. Ele tentou parecer forte, mas a voz saiu arranhada. Vocês não podem fazer isso. Eu sou da família. Você nunca foi. Respondi sem elevar o tom. Ele piscou rápido, atordoado. Eu cuidei de tudo aqui. Ele se defendeu. Paguei contas, arrumei coisas, mantive essa casa funcionando. Mantive essa casa funcionando? A frase saiu da boca da filha com uma amargura que até eu não esperava. Com dinheiro do meu pai. Ele travou. Com agressão? Ela continuou. Com dívida no nome dele? Com o medo que você colocou na gente? Eu ouvi ontem. Eu ouvi quando você gritou com ele na cozinha. O genro tentou recuperar controle. Você está sendo manipulada. Não, ela disse firme. Eu só estou acordando. A frase foi um golpe mais certeiro do que qualquer coisa que eu teria planejado. Ele continuou retrocedendo, se aproximando da porta, como alguém sendo empurrado para fora de seu próprio reino. E então, quando estava com as costas quase tocando a parede, joguei o golpe final. Não com violência, mas com precisão. Você usou o nome do Daniel em empréstimos. Tenho as provas. Você comprou coisas, viajou, pôs o nome dele na lama e mais. Você o agrediu. Fisicamente, emocionalmente, socialmente e mentiu para a própria esposa. Ele balançava a cabeça desesperado. Não é assim. É exatamente assim, respondi. E sabe o que é pior? Seu erro não foi fazer tudo isso. Seu erro foi achar que ninguém jamais viria resgatar ele. A filha passou por mim e desceu as escadas devagar. Ela encarou o marido por um longo segundo. E vi nos olhos dela a verdade cruamente estampada. Nojo, vergonha e ruptura. Sai da minha casa, ela disse com a voz tremendo, mas firme o suficiente para não ser contestada. Ele a encarou como se não acreditasse no que ouvia. Depois olhou para mim e, pela primeira vez, não houve arrogância, só pânico. Isso não vai ficar assim, murmurou. Vai, respondi, e já ficou. Ele saiu como entrou, batendo porta. Mas agora a porta não tremia por causa da força. Tremia porque o homem atrás dela estava desmoronando. A casa ficou silenciosa. A filha desabou no sofá, as mãos tremendo. Daniel se aproximou dela devagar, como se cada passo fosse um pedido de perdão por tudo que ele nunca conseguiu protegê-la. Ela chorou, mas não de dor, de libertação. Ele a abraçou e eu vi ali o início da reconstrução. A parte mais difícil já tinha sido feita. A queda dele estava completa. Dias depois, o divórcio foi iniciado. Todos os empréstimos foram investigados. Meu irmão recuperou a casa, a paz, o nome. Eu me despedi pouco depois, não com palavras, mas com um aperto de mão entre gêmeos que sobrevivem juntos. Você salvou minha vida, ele disse. Não, respondi. Eu só devolvi o que sempre foi seu. E quando deixei aquela casa caminhando pela rua sob um céu limpo, percebi que pela primeira vez em anos, o mundo parecia do tamanho certo. Sem monstros, sem gritos, sem medo. Apenas silêncio. O tipo de silêncio que dá início a uma nova vida. A dele. E a minha também. Porque naquele dia, eu também voltei a existir.